Sejam muito bem-vindos a mais um Independência Química Podcast. Exige uma adaptação a todo o programa, né, adaptação não só do organismo na retirada da droga, mas adaptação ao contexto da clínica, adaptação à rotina, disciplinas, normas, enfim. A depressão, ela vem através do uso de droga ou o uso de droga causa depressão? E aí a gente tem que bater na tecla se é o transtorno ou se é uma tendência, uma personalidade, mas que não, enquadra todos os sintomas ou características da depressão, do transtorno depressivo. Hoje a gente estamos aqui com o Alessandro Isaac. Eu mesmo. Também a gente está aqui hoje com o Rafael Salomão, nosso terapeuta, estamos também com a Jaine, nossa psicóloga, e a gente vai abordar hoje um tema muito delicado, que é a depressão. E é um assunto que a gente vem lidando muito, principalmente ali no centro terapêutico, não é mesmo, Fernando? Claramente, Isaac, a depressão, esse processo da depressão, né, a gente sabendo que a própria substância, inúmeras substâncias já geram essa depressão, né, e a gente tem que ficar muito atento para tentar detectar uma dessas comorbidades antes do período aí de pelo menos aí umas 8 semanas, até a gente entender que o que pode estar vindo nesse período pode ser da droga, né, Jair? Sim, sim. Legal esse tema, da gente falar aqui hoje no podcast, não só no contexto da dependência, mas eu acho que contexto geral relacionado ao que é depressão de fato, quais são os sintomas. Mas falando um pouquinho desse processo de admissão dentro de um programa terapêutico, exige uma adaptação a todo o programa, né, adaptação não só do organismo na retirada da droga, mas adaptação ao contexto da clínica, adaptação à rotina, disciplinas, normas, enfim, a cair a ficha do que aconteceu e tudo isso gera, coisas nesse indivíduo e uma das coisas é o estado deprimido, inicialmente falando, né. E aí a gente vai falar, né, ao longo desse programa sobre tudo isso e qual o tempo disso também. É isso aí. Uma dúvida que eu tenho é: a depressão, ela vem através do uso de droga ou o uso de droga causa depressão? É uma boa pergunta. Geralmente, né, a gente tá falando quando a gente fala de depressão, a gente tá falando de um transtorno do humor. E aí a gente tem que bater na tecla se é o transtorno ou se é uma tendência, uma personalidade, né, ou um estado. A pessoa tem facilidade em ter anedonia, por exemplo, que é um estado deprimido, mas que não, enquadra todos os sintomas ou características da depressão, do transtorno depressivo, tá. Mas vamos falar do transtorno depressivo. Muitas pessoas acabam tendo transtorno e a partir daí buscam a substância. Isso acaba sendo um dos motivos, por exemplo, de aliviar certos sintomas da depressão. Então são pessoas que às vezes buscaram várias tentativas de melhora, não tiveram, pessoas que acompanham o distúrbio junto com ideações suicidas, que não é uma regra, que a gente vai falar isso aqui também no programa. Porém, a droga por si só, o dano dela vai ser gerado também à depressão. Então essa pessoa que não tem nada da depressão, nunca teve, e fez o uso por outros motivos, né, ao longo da vida, por exemplo, o álcool, que é uma droga depressora, existe uma tendência essa pessoa posterior, sim, acarretar sintomas da depressão ou desencadear, né, alguns desses sintomas ao longo da vida por conta também do uso, né, então pode ser um ou outro. O que a gente vê mais, né, associado é que a depressão veio primeiro, lógico, né, que aí a droga serve como uma fuga, um alívio, um remédio daquilo. Mas também existe o oposto. E os 2 casam, de forma exímia para potencializar, tanto a substância psicoativa vai potencializar uma eventual depressão e a depressão vai potencializar, talvez, a busca pelo uso. Inúmeras vezes a gente consegue perceber dentro do centro terapêutico que a pessoa ela chega no processo e aí ela tem uma visão negativa de si mesma, né? Que muitas das vezes baixa autoestima, uma visão negativa de futuro, que gera uma desesperança muito grande, que eles estão o tempo todo tentando olhar para o futuro, e eles não conseguem ver possibilidades de sair da dependência e encontrar essa nova maneira de viver, e muitas das vezes uma visão negativa das pessoas. E aí eles buscam isolamento o tempo todo, né? Sim, e a gente está falando de um estado,
né, deprimido, um estado depressivo, que é quando tudo isso é unido ao início do processo, à abstinência, a essa questão da confusão, será que eu estou fazendo certo, né, estou aqui, será que eu deveria estar aqui de fato? Quem está me ajudando? Será que é uma maneira punitiva do que eu fiz ou será que eles querem mesmo a minha ajuda, a minha melhora, enfim. Então fica várias interrogações junto com tudo isso, com essa questão do complexo de inferioridade que inicialmente se instala por conta da culpa e de todos os processos de recaída. Se esse cara, por exemplo, já tem várias internações, né, Fernando? Mas assim, cada caso é um caso. Mas é interessante a gente poder resgatar a autoestima dele inicialmente. É valorizar a ideia de que ele consegue, de que é mais uma oportunidade, de que ele não pode ver como mais uma internação, mas sim como mais uma oportunidade. Eu acredito que essa primeira fase a gente trazer uma clareza, né, de tudo que está acontecendo, né, e trazer dinâmica nesse processo para levantar a autoestima, que é super importante. Talvez a pessoa pode estar ali, tá com a autoestima lá embaixo, e um dos mecanismos melhor é a parte física, trabalhar a parte física através de exercícios físicos, para melhorar a autoestima, né. Eu vejo que quando eles chegam dentro da comunidade terapêutica, para fazer o processo terapêutico, eles chegam e eles começam a fazer academia, que a gente percebe que aquilo traz para eles uma autoestima melhor e vai renovando, assim, esse processo, né. É isso aí. E como que a gente consegue diferenciar, né, um estado de abstinência com um estado depressivo? Na abstinência pode acontecer, o estado depressivo dentro desse processo, porque a gente está falando de abstinência, sintomas de incômodo, e pode ser um incômodo físico, incômodo psicológico, né. Então tudo isso pode ter ou não relação. Mas eu acho que a principal ideia é perguntar para ele quais são os períodos. Geralmente, Isaac, os períodos de abstinência não duram o dia todo, duram períodos principalmente do entardecer, que é o momento em que a pessoa saía para usar, tudo isso tem relação. É, eu Eu gosto percebo muito bastante isso mesmo. Chega à tardezinha, assim, eles tardezinha, começam já a é, se exato. aglomerar, começa já Então é interessante fazer perguntas nesse processo. Quando ele se queixa para mim de desânimo, por exemplo, quando ele fala para mim que o desânimo ele dura por um dia todo, ou essa anedonia, ela dura por dias, né, no plural, que não existe um período específico, eu já distancio isso da abstinência. Porque a abstinência é um episódio, né, principalmente num período do dia. Pode ser que isso ocorra vários dias, ou seja, ela está durando muito, ou pode ser que seja uma coisa bem momentânea ali, aquele cara não tem abstinência todos os dias. Mas a abstinência, ele está sentindo, na verdade, de outras maneiras também, sudorese, ansiedade, insônia, mas nesse quesito de estado deprimido, a gente tem que perguntar o período que ele está sentindo isso. A mesma coisa da ansiedade, quando ele fala que está com muita ansiedade, eu pergunto se existe um período, como que ele sente, e se ele me fala que é algo isolado, no mesmo horário, todos os dias, eu já uno isso mais, abstinência, do que é um estado ansioso de fato, né? Mas o fato da gente poder selecionar, diagnosticar e investigar é para conseguir ter a melhor ajuda da maneira mais rápida possível. Mas ambos vão ter a mesma solução, né? Que é fazer com que esse cara entenda o que ele está sentindo, fazer com que ele consiga expressar o que ele pode fazer para melhorar, por exemplo, né? Então tudo isso vai colaborar para ele, né, sair desse estado deprimido. E esses horários determinados pelo organismo que foi acostumado, pode-se perceber que dentro do centro terapêutico, os dias mais difíceis são ali sexta, sábado, domingo, que eles têm as maiores queixas. E pode ser que porque estavam entorpecidos, sexta-feira, sábado, domingo, e o corpo acostumou, porque existe algo chamado ciclo circadiano. Ciclo que o nosso corpo é feito de ritmos de ano de dia, que são as inúmeras ali oscilações hormonais. É por isso que às vezes chega ali 5 horas, um horário desse tardezinha, o dependente químico tende a ter mais abstinência, porque o corpo ele é feito de ritmos. E muitas das vezes nesse processo, né, quando falando assim da codependência, muitas das vezes a família ela deixa de cuidar de si, ela esquece ela por completo nesse processo, né, da codependência, já passando por isso, e passa a viver a vida do dependente químico, ou se não, se for um relacionamento, ou o alcoolismo, ela passa a viver aquela vida ali e acaba esquecendo dela. É muito, é muito rápido ela chegar num processo de depressão.
Muito, muito porque a codependência tem ligado a depressão associado a ela, né? Então, um dos primeiros aspectos da codependência é a depressão, são os sintomas. Por que que a gente não está falando do transtorno depressivo? Porque tem muita doença que tem características parecidas. Depressivo. É que nem a gente pode falar que tem várias substâncias também que podem trazer a pessoa no processo depressivo, que são Sim. drogas depressoras, né? Também, né, então quando a gente fala de vários transtornos, distúrbios, doenças, enfim, porque a codependência é uma relação disfuncional, não está descrita a doença, como a gente já falou em alguns outros programas, mas ela não deixa de ser perceptível algo disfuncional para o sujeito. E um dos sintomas é essa questão da depressão, que na verdade os sintomas da codependência são os sintomas do luto, o processo de luto, né, então a negação, a raiva, a negociação, Também depressão. seria o primeiro sintoma da codependência, a negação. É, é a negação. Aí vem a negação, a raiva, né, todo esse processo que são parecidos com o processo de luto, por quê? Porque exige, na verdade, com que essa pessoa vai passar por todas essas fases. E a depressão é uma das fases da codependência. Então a gente percebe famílias muito deprimidas, mães, pais, mulheres, enfim, que acabam nos demonstrando esse aspecto mesmo de baixa autoestima, de inferioridade, Principalmente as fisicamente. mulheres, porque muitas das vezes também, né, Jaine, ela tem que tentar, por exemplo, o filho foi lá, pegou um dinheiro da conta do pai, ou catou alguma coisa em casa. Aí aquela mãe, ela esconde Hum, aquela situação uhum. e É o vai segredo, né? escondendo o segredo, né, que entra nesse processo do segredo, e tudo isso vai pesando, vai chegar uma hora que vai pesando. Ela fica o tempo todo tentando salvar também, vai chegar na hora que vai pesando, né? A saúde Pesando mental, muito. dia a dia, vai sendo cada vez mais minada. Na verdade, sim, se a gente está falando de vários aspectos, são movimentos, tentativas ali de salvar a pessoa e automaticamente, né, tentar evitar maiores conflitos. Quando você fala da questão do segredo, ela está tentando evitar um conflito do pai com esse filho, enfim. Então, ela fica tentando segurar todo mundo, né? Ela, na verdade, está manobrando todo mundo. Não quer expor o que está acontecendo de É. fato, né? E aí isso adoece ela ao longo do tempo. Vamos pensar aí num tempo aí de 4 anos fazendo isso todos os dias. É muito difícil para ela, sem suporte, sem ajuda, esse filho cada vez mais, envolvido com as drogas, e isso acaba acarretando mais prejuízos para ele financeiramente, para a família toda, enfim, emocionalmente também. Então a gente tem que falar também do tempo que isso está durando, não é um dia, a Duração. gente não está falando de um dia deprimido, um dia que você tentou esconder alguma coisa, porque isso acontece em todas as famílias. É Mas quando porque isso dura, Porque assim, no caso assim, do dependente químico tá claro, dá para ver Uhum. a degradação ali, então todo mundo tá olhando para ele, né. é, Agora o codependente que tá fazendo todo esse esforço para que isso não possa ser exposto, para que ele possa tentar salvar de alguma maneira, ele possa estar escondendo algumas coisas que é o no caso o segredo de muitas coisas que ocorre, ninguém vai olhar de fato para esse codependente, vamos olhar para o problema de fato que a gente acredita que é o dependente químico, né. é o paciente identificado, a gente fala, né, que é o PI, paciente identificado. E eu já vi, Fernando, muitas mães, mulheres, assim, de se doparem mesmo de medicação, de passar a fazer o abuso da medicação por conta de tudo isso que acontece, desse adoecimento, e essas pessoas não são vistas, de se entupirem de antidepressivos. Estou falando de estalopram, de nortriptilina, de fluoxetina, que são medicações indicadas para quadros depressivos, mas com acompanhamento psiquiátrico, né? E aí essa pessoa acaba fazendo abuso de antidepressivo de uma maneira exagerada, acarretando prejuízos para ela. Então ela quer passar mais tempo aliviada ou dormindo, sedada, do que de fato, né, fazendo a vida dela, tendo a vida dela em si. Sim. E como que o familiar ele começa a notar que todo esse desgaste emocional tá gerando nele uma depressão? Bom, na verdade, a pessoa que tem o problema, talvez ela tem duas hipóteses. Ou ela é a primeira a identificar e esconde isso, maqueia, até porque ela talvez tenha esse pensamento de que eu dou conta sozinha, ninguém precisa saber. Ou ela acaba sendo a última a reconhecer isso de fato. Ela passa a vida toda
tendo esse estado e sintomas graves da depressão e nunca para pensar que isso pode ser um problema. Por exemplo, vez ou outra, a pessoa ter ideação suicida, pensar, ficar imaginando como seria a morte ou o que aconteceria se ela se matasse. E para ela isso não é um problema, ela não vê isso como algo grave, mas é algo grave. É claro que a grande maioria, eu acredito que seja nessa minha o primeiro exemplo, que na verdade reconhece, mas não busca ajuda por achar que não vai ter problema ou que vai conseguir lidar, mas tem esses casos das pessoas não reconhecerem de fato, por ser uma doença silenciosa. Tanto ela não reconhece, até mesmo quem está ao seu redor, né? Acredito que muitas vezes as pessoas acreditam que, essa teve um dia ruim, ela é assim mesmo, é o jeito dela. Ela ficou assim depois que ela mudou para cá, então ela não se adaptou à casa. A pessoa já está lá há 7 anos na casa nova e não se adaptou. Então não é bem por aí, né? Então acho que investigar isso de uma maneira melhor, acredito que chega numa solução. Eu acredito que, de fato, né, quando se trata de codependência, é muito difícil de conseguir identificar por essa questão de querer ou não, de estar instalado ali aquele modelo salvador, né? Aquele modelo de querer salvar a todo custo aquela pessoa que se envolveu na dependência química. Então, todo momento eu estou tentando salvar. Então, eu não vou conseguir olhar para minha doença de fato, porque nesse momento eu estou olhando para a doença do outro. Eu estou ali olhando para a problemática que o outro está apresentando. Porque assim, ó, muitas das vezes o que que acontece? Eu acredito assim, tanto a Jaine como vocês, como o Rafael, pode me corrigir. Mas muitas das vezes, quando a dependência química acontece, todo o problema daquela família já passa a ser aquela pessoa, o dependente químico. E aí nós vamos olhar todo mundo para ele. Não, o problema está aqui, todo mundo, o movimento de todo mundo vai ser de tentar salvar essa pessoa. Alguns desistem no meio do caminho, né? Tem alguns que não conseguem lidar com isso, desistem no meio do caminho. Mas no caso a mãe, muitas das vezes ela é aquela que ela tenta aliviar a tensão dentro de casa o tempo todo, tenta minimizar os conflitos, escondendo muitas coisas e para que não possa ter mais tensão devido à doença do dependente químico. Uhum. E você até já falou assim, mas eu queria deixar bem assim explicado. Como que eu consigo identificar a diferença entre uma depressão de um estado deprimido? A diferença, lógico, que quando a gente fala da depressão, do transtorno da depressão, a gente está falando de vários sintomas que vão estar relacionados aos critérios diagnósticos. Então, mudança no padrão de sono, desânimo, anedonia, né? Que a anedonia, na verdade, é quando a gente deixa de fazer coisas que a gente fazia por gostar de coisas. Então, a gente fala, utiliza esse termo, anedonia. Apatia, a pessoa fica apática, ou seja, desinteressada, não conversa, se isola, acompanha sintomas de angústia e acompanha ou não sintomas, né, de ideação suicida. Então, tudo isso está ligado à doença, né, à depressão ou transtorno. Quando a gente fala de estado depressivo, deprimido, eu estou falando de sintomas mais leves, por exemplo, a anedonia, né, e a questão ali do desânimo, de fato, são sintomas leves, só que eles duram dias ou horas, né? No caso, a pessoa fica, por exemplo, a grande parte do dia desanimada, desmotivada. Só que isso não é um dia só, não tem um motivo aparente. Então, por exemplo, a pessoa ela recebe uma crítica e ela fica muito chateada, e é normal depois desse dia, dependendo de quem ela ouviu a crítica, né, ficar desanimada com a vida, ou seja, não manter as mesmas energias como mantinha antes. Mas quando não existe um fator determinante, essa pessoa ela vem apresentando isso de forma constante, é algo da gente prestar mais atenção. Mas para ter a depressão transtorno, ela tem que se enquadrar em todos os critérios relacionados aos manuais diagnósticos, né? E é o que diferencia o estado ansioso da ansiedade, o estado depressivo da depressão e assim por diante. Para o pessoal que está em casa e acompanhando a gente no TikTok, Jaine, a gente precisa assim entender, né? Porque assim, passou pelo processo de tratamento, já na maioria das vezes 90 dias ou 180 dias, e aquela pessoa ela continua ainda depressiva. Segundo a psicologia, você poderia trazer para a gente aí ao vivo, pessoal que está em casa, acompanhando no TikTok, como eu vou fazer uma técnica que eu vou identificar se meu filho está depressivo ou não após o tratamento?
Bom, é muito difícil, porque quando esse filho sai, né, de certa forma, essa família, elas funciona de forma diferente. Ela acaba depositando suas energias totalmente naquela pessoa, por conta da empolgação, por conta do medo, tudo que envolve aquela questão de ele vai voltar a usar, ele mudou de verdade, enfim, esse tipo de coisa. Mas uma das coisas que eu acho que faz sentido é a comunicação aberta. Se essa pessoa deixa de falar, deixa de agir como agia antes, estou falando antes do uso, né? Não no uso, lógico. Quando a gente percebe mudanças no padrão de comportamento, a gente tem que começar a ficar atento a isso. E quando a gente relaciona ao estado depressivo ou a depressão, é sempre no aspecto mais de isolamento, de solidão, é tudo para menos. Então, fala menos, faz menos, tudo para menos. E isso é um aspecto importante. Pode ou não ser relacionado à depressão. Talvez exista outros problemas, mas a família já consegue identificar. Talvez exista outra comorbidade. Não sei se você pode falar aqui, mas se você fosse o paciente está lá dentro da sala lá, técnica, quer identificar se esse paciente ele está depressivo ou não. Qual o caminho? Perguntas. Eu já tenho um olhar clínico para isso, Certo. lógico. Por exemplo, acompanho esse paciente e eu consigo identificar como ele está na minha sessão ou está no convívio da unidade. Então, o meu olhar clínico colabora muito, porque às vezes esse paciente não vai falar. Sim. Então, as perguntas é uma possibilidade, mas ele pode omitir. Quais perguntas? Pergunta de como ele está se sentindo, ele vai falar assim: eu estou me sentindo bem. E a gente vai refazer a pergunta: o que que é sentir bem para você? Sentir bem é acordar, se alimentar. Mas internamente você se sente feliz? Existe alguma coisa que tá te deixando feliz hoje? Aí ele vira pra mim e fala assim: não, não tem nada me deixando feliz. Então o que que não está te deixando feliz? E ele começa. Por aí vai, né? A gente nunca aceita sim ou não, a gente nunca aceita respostas prontas e assim por diante. A gente aprofunda esse processo. Mas o olhar clínico é importante, porque essa pessoa ela tem o dom, às vezes, de omitir, ela tem o dom de disfarçar, Manipular todo o campo, e todo a o gente tem processo. que perceber o padrão de comportamento, se essa pessoa se mexe muito na cadeira, ou se ela chegou bem mais para baixo desanimada, ou se no convívio ela parou de fazer coisas que ela fazia. Os monitores chegam para mim e falam: Jaine, ó, ele tá comendo mais afastado das pessoas, tá falando menos. Então a gente percebe isso nesse olhar clínico, lógico, mas dentro da sessão a gente sempre se aprofunda nessas questões para poder avaliar ou não avaliar. E é claro, a gente nunca faz isso sozinho. Então eu tenho a ajuda do psiquiatra, ajuda da enfermeira, ajuda do terapeuta, todo mundo ali, né, como colaborador para investigar isso. Toda uma equipe multidisciplinar. Olhando para o Rafael Salomão, dentro do processo, dentro do instituto ou algum outro lugar que você já tenha atuado como terapeuta, você consegue identificar vários casos desse aí? E quando identifica, aonde você consegue levar até quem que possa desbloquear ou trazer essa pessoa de novo para o processo da recuperação? Perfeito, dizendo para os profissionais que trabalham no âmbito da dependência química, principalmente dentro da instituição, como o Fernando colocou, eh, vamos imaginar que o indivíduo adentrou dentro da instituição e ele permaneça ali, de cama por 30 dias. A equipe multidisciplinar precisa entender que isso é natural. Pode não ser muito comum, mas é talvez uma eventual depressão. Ou seja, a monitoria, principalmente o terapeuta, o psicólogo, ele tem que ter um olhar clínico, como dito pela Jaine, o terapeuta, e muita capacidade e habilidade. Ou seja, se eu não conseguir resolver, é necessário levar para o psicólogo, é necessário levar para o psiquiatra, para o proprietário. No caso, não foge de ter habilidade e capacidade para lidar com aquela pessoa. E, infelizmente, muitas pessoas não têm essa habilidade. Eu sou terapeuta, eu facilito reuniões, às vezes o cara tá ali dentro da instituição, passando por uma eventual recaída, todas as dificuldades, aquele excesso de culpa, de autocondenação, e talvez a monitoria, por falta de habilidade ou treinamento, vai lá e julga o cara, rotula, e simplesmente acaba enterrando mais ainda aquela vontade, aquela suposta vontade que ele deveria ter. Então eu creio que as palavras bem colocadas, estudo, treinamento. Sim. Ô, Fernando, ali no centro terapêutico a gente trabalha demais ali a espiritualidade. Você acha que a espiritualidade ela ajuda no combate da depressão? Cara, eu acredito muito na parte espiritual da doença, né?
tanto qualquer tipo de doença. Inúmeras pessoas já conseguiram sair da depressão através de uma grande espiritualidade, e aqui a gente não estamos nem colocando como religião, a gente estamos colocando como espiritualidade, né? E eu acredito muito nesse processo espiritual, na meditação, eu acredito muito nesse contato consciente com Deus, que Ele é capaz de tirar eu de qualquer processo de adoecimento e colocar eu num processo de recuperação. Mas tudo isso vai da onde e do que eu posso acreditar, né? Do ambiente. Por exemplo, eu sou muito a favor do ambiente. Se eu estiver num ambiente onde esse ambiente, a parte espiritual ali dentro, ela é grande, ela é alta, em termos de opções que eu possa entrar nesse processo, eu vou ter um bom resultado dentro desse caminho da espiritualidade. Se eu não tiver num lugar onde não tenha, eu acredito na espiritualidade onde a gente faz conexões. Por exemplo, se eu fazer conexões com pessoas mais espirituais que eu, com certeza eu vou evoluir dentro desse processo. Então, eu acredito muito na conexão, né? E dentro do centro terapêutico, a gente temos uma grande parte do período de tempo que é colocada essa espiritualidade, que a doença da dependência química, ela reconhece a espiritualidade também fazendo parte da doença, né, também do processo de recuperação. Então, assim, eu acredito muito na parte espiritual, para qualquer tipo de doença, emocional, mental, eu acredito na parte espiritual. Se você pegar e analisar dentro do centro terapêutico, o dia se inicia ali com a reunião da espiritualidade. Ali os caras tocam o violão e todos nós sabemos o quão bom é a música. Entoa louvores, a explosão de cânticos ali que eles fazem e da oração, porque eles mesmos fazem a reunião ali. Eles levam a palavra, cada um faz uma parte, ou seja, ali basicamente não tem nenhum funcionário. Eu não estou ali como terapeuta, o Fernando não está ali como terapeuta, a Jaine como psicólogo, ou seja, eles fazem por si só um movimento espiritual e eu vejo que a academia agrega muito, o psicólogo, o terapeuta, mas aquele movimento ali inicialmente durante o dia, para iniciar o dia, ele é muito poderoso. Mas lembrando que nós não podemos ser os direcionadores dessas pessoas para qualquer tipo de abordagem, seja ela espiritual, seja ela psicológica, seja ela qual for. A gente temos que ter, eu acredito, dentro do centro terapêutico, todas essas opções. E o indivíduo que ele necessita de algo para uma transformação, automaticamente dentro do processo ele vai buscando. Eu acredito assim, que seria Ele vai necessário se isso. encaixando com aquilo que ele. Na verdade, é o que, dentro hoje da questão da recuperação e da reabilitação do dependente químico, é o que é esperado dentro de uma instituição, né. Então a gente vai tentar, ofertar várias possibilidades ali de ajuda, e ele vai se identificar mais ou menos com essas possibilidades, porém ele vai passar por todas elas, Sim. né. Então o aspecto psicológico, por exemplo, a ajuda psicológica, todos vão ter. Vai ter pessoas que vai se identificar mais, menos e assim por diante, e assim como todos os outros, até as atividades laborais, tudo isso colabora para a mudança. E voltando, né, nesse aspecto da emoção, do estado deprimido, do estado depressivo, completando até tudo isso, quando a pessoa está num estado, com certeza existe mais possibilidade dela reconhecer e disso ser mais fácil de mudança. Comparado ao transtorno, que aí precisa de ferramentas voltadas aí, né, para os especialistas, farmacologia, quando se necessário. E a gente está falando de um problema mais complexo e que a gente tem que ter até mais cuidado para falar sobre isso com eles. E até queria levantar uma dúvida para o Rafael, tá? Referente a essa possibilidade Eita, aí de que como a gente vai visualizar isso? Porque eu venho de uma formação em que eu consigo, talvez não totalmente, lógico, eu tive que ainda manter os estudos, a experiência colaborou muito para que eu tenha esse pensamento hoje, mas eu fui, na verdade, foi me dada várias ferramentas para eu conseguir intervir num quadro como esse, inclusive identificação. Você que está dentro, né, de uma maneira, com carga horária mais, densa do que eu, por exemplo, nas instituições, como é que é isso, manejar isso para os outros acolhidos também? Porque é muito complicado a gente estar com um paciente em que precisa de ajuda e eu tenho mais 10 pacientes falando que ele não precisa.
Tá? Então é como se tem mais. Todo mundo vira terapeuta nesse momento. Sim. Não, Jaine, ele tá manipulando, não tem nada, não. Isso aí é chororô. Enfim, como que a gente faz nesse momento? Você que tá mais nessa questão de dia a dia lá com eles. Então, eu creio que o estudo ele é necessário, mas o conhecimento empírico, que é a convivência ali e ter passado por isso, com poucas coisas podem se comparar. Ou seja, o indivíduo ele está ali na sociedade fazendo uso abusivo todos os dias, diariamente. Ele é retirado da sociedade e ele tende a achar que ele está num estado depressivo ou ele entra num diagnóstico próprio de ser depressivo. E muitas vezes não é, porque como ele estava ali na sociedade, no imediatismo do prazer efêmero da substância, e aquilo ali foi tirado de uma forma brusca, do dia para a noite, com a intervenção da internação, ele começa a entrar ali no desconforto e a criar uma rotina dentro da instituição. E isso aí é óbvio que vai ser desconfortável. E a tendência é o quê? Ficar cabisbaixo, a tendência é não querer participar das reuniões, a tendência é não querer arrumar uma simples cama, e eu percebo que os caras tendem a se afastar. É muito incrível falar isso. Aqueles caras que estão ali com uma eventual depressão diagnosticada ou até com muita potencialidade de ser diagnosticado pelo psiquiatra, eles tendem a se afastar. Você vê que eles estão ali com 3, 4 pessoas conversando, mas eles estão com o olhar longe, assim, vagando. Eles não estão interessados na conversa. Eles adentram dentro da sala de reunião, eles não conseguem disponibilizar atenção na lousa para quem está levando a palestra por 2, 3 minutos. Não consegue manter o mínimo de foco. Aí entra o conjunto da habilidade da equipe multidisciplinar para como um todo. Eu sei que se eu tomar uma decisão equivocada ali, como um todo, eu vou prejudicar todos. E se eu tomar uma decisão assertiva, como um todo, eu posso beneficiar todos também. Eu creio que é um conjunto de todos. Eu acredito muito também, só pegando um gancho do Rafael, eu acredito muito nesse processo de que com certeza eles chegam depressivo, com certeza alguns já fazem uso de algumas drogas depressoras, então isso vai potencializar muito mais ainda essa questão da depressão. Mas a gente acredita assim, voltar a estar lá no modelo mental daquela pessoa o sonho novamente. Ele precisa voltar a sonhar, ele precisa ter um porquê, ele precisa ter um para quê, ele precisa. A gente precisa entrar no modelo de mundo daquela pessoa lá e mostrar para ele que existem novas possibilidades. A maioria pararam os estudos, a maioria deixaram os seus empregos. Tem pessoas ali que são inteligentíssimos. O que falta é a gente colocar para ele novamente o sonho dentro dele. E muitas das vezes a gente vê um indivíduo dentro de uma instituição e ele é colocado de lado, porque ele está colocando alguma resistência dentro do processo e na maioria das vezes a equipe não quer nada com nada, então vamos abandonar esse paciente. E no momento que ele mais precisa, talvez, de a gente chegar lá e pegar a resistência que ele está, abraçar ela e trazer ele para o processo. Né? Não em cima e tentar confrontar a todo custo, porque ele não está faltando de uma reunião, ou porque ele deixou uma cama desorganizada, ou por conta disso e daquilo. Então eu vejo muitas das vezes em alguns processos essas pessoas sendo deixadas de lado, sendo que o processo do terapeuta a programação do terapeuta teria que ser essa, de entrar nesse modelo de mundo, construir o máximo de rapport possível. Para quem não sabe, o rapport é o vínculo, é o máximo de vínculo possível com essa pessoa, para você tentar trazer ele para o processo. E para quem já teve a experiência, como o Rafael, eu tive a experiência de ter passado por isso, eu acredito que essa pessoa ele vai ficar ali como um modelo. Então a pessoa vai olhar e vai ver um modelo, vai, peraí, na vida dele tá dando certo, por que na minha não pode dar? Porque na maioria das vezes eles estão olhando para o modelo que fracassou, para aquele cara que está voltando pela segunda, pela terceira vez, e isso gera uma desesperança muito grande. Eu não sei se você consegue entender como isso também, Jair.
Sim, sim, na verdade, eu até comentei isso com alguns pacientes hoje nesse sentido, não necessariamente a tua fala, mas o fato de muitas vezes, durante o processo, eles se apegarem a coisas ruins que aconteceram e não as coisas boas que podem acontecer, né. Então o fato, por exemplo, de reconhecer os defeitos, mas não reconhecer as qualidades, e que todo mundo tem os 2 aspectos, mas o reconhecimento das qualidades vão fazer com que eles consigam se apegar em coisas positivas e conseguir, lógico, manter um caminho mais positivo e, obviamente, a sobriedade e a recuperação vem ao longo prazo disso. Mas é muito legal o que você falou, porque os exemplos negativos vêm todos os dias. Todo dia tem gente chegando de reinternação, de recaída. Dificilmente tem gente voltando para palestrar. Pra chegar lá e falar: "Ó, eu tô tanto tempo limpo". Dificilmente eles vão ver isso ao longo dos dias. É lógico que a gente também dá essa oportunidade para que eles consigam, ver exemplos bons nesse meio da dependência, mas eles vão ver mais pacientes entrando, né, do que pessoas voltando e falando que deu certo. E isso é uma ferramenta também, né. Tem alguns lugares que tem um certo período de tempo que ele pode voltar lá. Lá no centro terapeuta não, seu centro terapêutico Luiz Caetano não, você ficou limpo lá, você tá 6 meses, se fala um dia que você tá lá na rua, você quer voltar para transmitir essa mensagem, as portas tá abertas, Exato. porque é uma esperança a mais, né. Sim, só que eles têm menos, essa experiência do que a experiência de ver gente chegando na clínica. Sim. E isso é desmotivante ou não, né, a gente não pode também colocar todo mundo no mesmo lugar, mas pensando naquele que quer tratamento, aquele que está nesse processo inicial de tentativa, ele vai sentir mais do que aquele que está em negação. Obviamente, quem cara que não quer nada com nada, mas é como você falou, eu preciso me direcionar eles, entrar no mundo deles de uma forma individual, porque esse é o meu trabalho, eu não posso deixar a coisa correr, eu não posso deixar essa desmotivação acompanhar o tratamento todo, eu não posso deixar esse cara achando que ele vai sair, vai recair, sabe, coisas desse tipo, então acho que tudo isso colabora. É muito interessante isso aí que o Fernando pegou e falou, e falando propriamente de mim. Hoje eu vivo em sobriedade, graças a Deus, mas eu sempre me atentei e criei ali um muro como barreira de sempre estar olhando e falando para mim mesmo que era talvez mais uma eventual internação, tentando negociar o tempo, tentando sempre fazer do meu jeito. Porque infelizmente o cérebro humano ele é condicionado a ter um pensamento positivo e 20 automático negativo. Então, quer dizer, a pessoa, às vezes, por múltiplas internações e nenhuma bem-sucedida, a longo prazo em sobriedade, ela tem essa tendência de fracasso. Só que não é fracasso, ela desistiu no meio do percurso, entregou muito fácil, não olhou. E assim, falando desses caras que vivenciam sobriedade de sucesso, estamos falando de dependência química, esses caras eles precisam estar acessível. O terapeuta que está ali limpo há 6 a 1 ano, há 2 anos, como o Fernando mencionou, ele está ali sendo um espelho, ele não é perfeito, mas ele está ali sendo um espelho, ele tem que estar ali no pátio da instituição, ele tem que estar ali criando vínculo, criando conexão, porque tem muitos caras que não têm a habilidade de falar. Você vê ali facilitando uma reunião ali, os caras no olho, eles têm ali a vontade de perguntar alguma coisa, mas eles ficam com medo, porque às vezes aos 8 anos de idade, aos 12 anos de idade, infelizmente, ele levantou o dedo na sala de aula para perguntar uma curiosidade para a professora, todo mundo do rio dele bloqueou aquela pessoa. Então ele, o terapeuta, assim como as pessoas que vivenciam sobriedade de sucesso, elas têm que estar disponível para explicar como que funciona, porque às vezes a pessoa tem muita curiosidade do que funciona e não tem tanta facilidade de ter uma comunicação assertiva, aberta. Pensando nisso, eu queria ver com o Fernando aqui. O Fernando, você é um espelho ali para muitos. O Sim, próprio Salomão aqui vê você sim, como, assim, o master, né, o top. sim, Meu Deus, fala sim. isso não. Qual seria então, assim, uma rotina saudável para se viver, para você não entrar no estado tanto no estado como também uma depressão? Eu acredito, assim, que o melhor caminho para entrar nesse processo da recuperação é como nós vem falando o tempo todo, existem algumas fases, né. A primeira fase inicial é a aceitação do tratamento da forma que ele se apresentar, da forma que ele se apresentar. Porque muitas das vezes, se eu não aceitar esse processo de tratamento, como eu vou aceitar a vida como ela vai se apresentar para mim lá fora? Porque, assim, a gente sabe que a maioria de nós fomos buscar o uso de substância, porque a gente não conseguiu lidar com a vida como ela era.
Então assim, então a primeira parte é eu aceitar o processo de como ele se apresentar para mim, o processo terapêutico. E depois desse processo terapêutico, criar uma rotina é fundamental. Uma rotina e metas. A pessoa que tem metas, ela vai conseguir subir cada degrau nesse processo da recuperação, estabelecimento de metas. Por que muitos fracassam? Porque muitos eles vão lá e estabelecem uma operação que eles vão fazer dentro do processo da manutenção da recuperação quando sai para fora, eles estabelecem uma operação, só que eles não param para testar para ver se está dando certo ou não. O cara estabeleceu um processo, ele estabeleceu um exemplo aqui, estabeleceu um processo que eu vou estar indo no grupo de apoio 2 vezes por semana, espiritualidade eu vou estar indo 2 também, e vou estar no trabalho, vou estar no meu relacionamento, só que ele fez 2 semanas, ele achou que ele fez 2 semanas esse processo, só que durante esse processo, ele deixou de fazer pelo menos 3 vezes na semana aquilo que ele estabeleceu. Ele está fracassando aos poucos, não parou para testar para ver se estava dando certo, acaba recaindo. É isso que acontece muitas das vezes, porque a recaída ela não acontece da noite para o dia. Porque muitos chegam na instituição e falam: "Fernando, eu não sei o que aconteceu, mas eu recaí do dia para a noite". Não é que ele recaiu do dia para a noite. Aconteceu todo um processo aonde ele deixou de fazer algumas coisas que precisava ser feita, que ele mesmo estabeleceu, foi deixando para trás e automaticamente a droga veio como válvula de escape. Pra quê? A droga veio para aliviar a dor de tudo que ele planejou que não deu certo, que é o que eu acredito. Então, assim, quando a gente vai falar de uma rotina, a gente tem que falar de um planejamento, porque qualquer coisa, quanto mais eu estabeleço um hábito, mais ele vai virar um comportamento e eu vou conseguir manter isso lá fora e vou conseguir ficar em recuperação. Porque muitas das vezes a gente começa um processo, só que a gente não quer terminar. A gente quer o resultado final, mas não quer terminar o processo. E qual que é mais importante? O mais importante é o processo. Manter a constância Manter a dentro. constância. E aí eles estabelecem um sonho tão grande, quando chega no meio do processo, ele não consegue ver os pequenos resultados e comemorar os pequenos resultados. Então, muitas das vezes acaba fracassando por conta disso. Não é um fracasso, né? Eu acredito que não é um fracasso, só mostrou para ele que quando ele faz isso, vai dar esse resultado. E dentro do centro terapêutico é tudo regrado, os horários, as alimentações, ou seja, aí pode não ser que seja de uma forma consciente planejado a eventual recaída, mas esse testar que o Fernando fala da operação, a desorganização e os horários que começam a tender a ser desregrados na sociedade. Ele foi movimentado ali por novos hábitos dentro da instituição, horários, sono regulado, etc. Aí sai, já fica completamente disfuncional, ou seja, aleatório. E a Aquela, maioria não quer fazer psicoeducação, quer só aquela, aquela, aquela linha tênue de hábitos, de equilíbrio, ela fica oscilando na sociedade e aí faz com que fique completamente desregrado todo o organismo. Ah, o paciente, para quem está em casa, ele está ali na instituição, ele tem uma série de horários, ele tem um monitor lá que está acordando ele todos os dias, para todos os horários. Toda intervenção que é feita dentro da instituição, uma reunião, um café, uma oração do café, uma oração do almoço, um atendimento psicológico, vai ter sempre uma pessoa lá para ir lá e falar: "Ô, atendimento psicológico", ou reunião, ou despertar. Então vai ter toda uma pessoa fazendo isso. Quando ele vai para casa, a intenção dele até é de continuar o processo, mas aí ele fica dormindo até meio-dia, 1 hora. Vai chegar uma hora que vai dar o quê? Vai virar um hábito Vai para ele, vai né? vai voltar de novo, vai regredir de novo e vai voltar ao uso novamente, porque quem que tá lá? Quem que se preparou para estar lá, para ser a pessoa que vai puxar esse processo? Ô, espera aí, você estava lá na instituição, eu sei que lá na instituição você tinha horários e você tinha compromissos. E aqui, como vai ser? Por isso que tem que ter uma conversa aberta, tem que ter o diálogo, tem que ter, não ficar cobrando, pegando o celular, vendo com quem está conversando, não, estabelecer um diálogo aberto para entender como que você quer que a gente se posicione para te ajudar você agora nesse processo que você está passando agora, no pós-tratamento? Como que a gente vamos se posicionar para te ajudar? Você quer que a gente ajuda você a acordar? Você quer que a gente ajuda você na procura de um trabalho? Você quer o quê? Você quer voltar a estudar? Você quer que a gente vamos te auxiliar nisso? Como que é?
para que ele possa, daqui a pouco, ele conseguir seguir essas normas sozinho. Legal que você falou, só aproveitando aqui. Por isso que a gente precisa identificar quem está no nível avançado do tratamento e quem está chegando agora, quem está no meio do processo. O cara que está no processo avançado, a equipe tem que cobrar que ele auxilie os monitores a organização de toda a instituição, porque esse cara já está, na verdade, se desprendendo dessa dependência do auxílio e passa a ajudar os novatos, passa a fazer esse papel também de cuidador dentro da instituição. Isso é muito legal, porque, na verdade, é a essência, né, de todo esse processo de convivência entre pares. A essência é essa. Ele passou por aquilo e agora ele está ajudando quem está chegando. Agora eu vou auxiliar. E automaticamente, quando ele sair, ele já vai estar, na verdade, com todas as ferramentas para poder aplicar na vida dele. Aí vem as escolhas. Sim. Porque os familiares eles têm que ter uma comunicação aberta, questionando, mas não de uma forma impondo. O que eu posso fazer para te ajudar, o que está realmente no meu alcance, não é o dependente químico chegar em casa e já sair trancando porta por causa talvez de uma eventual resposta. Eu sei que é muito polêmico eu falar isso, aí, o Fernando já até Não, armou aí, mas mas aí tem a questão da codependência, né? A relação parental, né? Eu não quero que ele saia de perto de mim, eu quero que ele permaneça aqui. Não é Exato, isso? exato. Até na questão do eu não quero que ele fique sóbrio e saia da minha É. casa. Talvez o cara tá sobre talvez o cara tá nossa, eu vou sobre, ter que falar uma coisa hoje aqui do talvez, que ó, rolou lá hoje. talvez o cara tá sóbrio há mais de 10 anos. Presta atenção aqui, talvez o É. cara tá há mais de 10 anos sóbrio, mas os problemas continuam sendo o Uhum. mesmo em relação à cobrança e em relação a muitas coisas. Por quê? Porque precisaria daquela família ter entendido, pô, peraí, eu preciso fazer psicoeducação. E lembrando que tudo é um processo inconsciente, né? Perfeito. Às vezes a gente fala coisas aqui e talvez a interpretação venha errada, de que é como se a família gostasse ou tivesse consciência de toda essa relação disfuncional, mas tudo isso acontece de uma forma inconsciente, porque a codependência reforça os aspectos negativos, ou seja, ela passa a depender dessa pessoa. Então, ela quer essa pessoa na barra da saia, muitas vezes, como se fosse uma necessidade, como se fosse algo que ela precisasse para sobreviver, e de forma inconsciente. Então, não vamos aqui, lógico, né, falar de uma maneira, a gente fala de uma maneira mais rápida, mais bruta, muitas vezes, porque isso está no nosso dia a dia. Certo. Mas para quem não entende, vamos com calma. É inconsciente, galera. Nenhuma mãe que está sofrendo quer o filho usando droga, de forma nenhuma. Mas inconscientemente, a relação disfuncional faz com que ela prefira que esse cara dependa dela o tempo todo, porque ela depende dele também. Hoje nós Então, como a estávamos. Jaine falou, é de maneira inconsciente. Quero muito que o Fernando Caetano fale o que ele pensa sobre isso, e a Jaine e o Isaac também, óbvio. Nós estávamos terminando a reunião de manhã, aí sempre entra, os familiares que temos o vínculo emocional, e estávamos ali falando de desmembrar, com muita paciência, com preparação, etc. Aí o rapaz olhou para mim, eu creio que ele tem mais ou menos uns 34, 35 anos, com múltiplas internações. Ele falou: Rafael, mas eu não consigo eh, deixar o meu pai sozinho e viver a minha vida. Eu fiquei assim, falei, cara, o que que eu vou falar para esse cara agora? Porque eu não posso falar qualquer coisa para ele. E assim, aí eu lembro que eu vi uma informação de neurociência, eu não posso afirmar se é uma verdade absoluta, que realmente os pais ali, a figura masculina, ele quer que o filho, quando ele se torne na idade mais ali na velhice, cuide dele. E assim, pode ser que seja uma verdade. Os pais esperam sim que os filhos deem certo na vida, mas eles esperam um cuidado depois de uma idade mais avançada. E o cara olhou pra mim e falou isso hoje. Falou, Salomão, eu não consigo deixar o meu pai, talvez eu não consigo parar de usar droga e romper e ir correr atrás dos meus objetivos, porque eu não consigo deixar ele sozinho. E aquilo ali, cara, me Mas na verdade, arrebentou, Fernando Eugênio, Isaac. na verdade, ele precisa romper com isso, né? Na verdade, o que o pai pôde dar para ele, ele já deu, que foi a vida. E agora ele precisa fazer dessa vida o melhor que ele puder com o que ele ganhou, que é a vida.
Então, assim, quando a gente fala de muitas das pessoas falam de cortar o cordão umbilical, né? Não é que vai parar o amor não vai parar, mas é preciso romper, é preciso ele viver a vida dele e o pai viver a vida do pai. Eu não posso viver a vida do meu pai a vida inteira. É um fardo que ele não consegue carregar, ele nunca vai conseguir Então, carregar, né? é Querer é resolver os muito problemas é do muito pai, é muito pesado muito para ele, pesado. é muito Não sei se Só pesado. vocês que já ouviram do desligamento emocional. aí percebemos o quanto que é a obsessão desse filho perante ao pai de não conseguir romper. Ele É pode uma até entender que ele precisa de um emprego, precisa arrumar uma esposa, etc. Mas essa obsessão e querer controlar a vida do pai Rafael, no ra autocuidado, mas Rafael, aí é uma troca de papel perfeito. que se torna pesado demais para ele. Sim, A gente tem que, nós, como equipe multidisciplinar, trazer ele não pode assumir esse lugar do pai. Esse lugar é só do pai, é pesado demais, ele nunca vai pesado. conseguir estar ali como pai, ele cuidando do pai. Aí estamos transferindo, estamos trocando os Os papéis. papéis. O pai cuida do filho, até um certo ponto. Depois ele leva, ele Apresenta o filho. ajuda a apresentar esse filho para o mundo. E Perfeito. aí o filho vai caminhando. O que eu achei estranho foi ele falar que não consegue ficar longe do pai, mas usando droga. Não faz muito sentido isso, Na né? verdade, eu já consegui fazer o Já diagnóstico fez prévio. diagnóstico? Não, por favor. O que o Fernando falou tem muito sentido, que eu Eu sou tenho. apaixonado pelas técnicas que ele Mas tem. eu vejo que a imaturidade desse cara é tão grande que ele não consegue enxergar a responsabilidade que ele tem como filho para fazer essa inversão de papéis hoje, porque para essa pessoa assumir como cuidador, quando os pais envelhecem, lógico que existe uma expectativa dos pais Sim, a vida inteira. Nossa, eu vou colocar meu filho no caminho certo, porque eu sei que isso vai voltar para mim. E é lógico, é assim que a vida funciona e deveria funcionar. Ou esse cara não tem essa maturidade formada o suficiente para entender o papel dele de responsabilidade, para ele conseguir ajudar o pai sem estar no comportamento de risco, porque quando ele usa droga é no comportamento de risco, tá? E o fato de entender que quanto mais em recuperação ele estiver, mais ele vai conseguir retribuir com esse pai. Então eu vejo lá uma forma imatura, até uma maneira de justificar o uso, uma zona de sabe? conforto ali, residindo com os pais e aí talvez tenha um vínculo emocional e preenche o vazio com a substância e fica E confortável ali. vamos voltar então para quem está em casa acompanhando para a questão da depressão. Tem mais alguma pergunta para a Cara, Jaine? eu tinha uma Que ela pergunta que eu tinha possa. até anotado Mas deixa eu aqui. falar só, posso, Pode, sobre o assunto da pode. depressão. Eu estava comentando com os meninos vindo para cá de como isso é muito complicado de fazer o diagnóstico. Quando eu falo que eu tenho e tive ferramentas para hoje atuar na área, a gente nunca tem o suficiente. Quando a gente fala de depressão, eu estou falando de um problema, sintoma ou vários sintomas que estão presentes em vários outros transtornos. A gente falou do bipolar vindo para cá, Sim, né? Então, a depressão bipolar é muito grave. A gente está falando também dos transtornos de personalidade, por exemplo, de instabilidade emocional. Quando a gente pega esse diagnóstico de instabilidade emocional e vai para aquele grupo B, tem o borderline. O borderline tem muito, muito aspecto deprimido, com ideação suicida, automutilação, comportamento de risco. Então, tem que tomar muito cuidado. Quando a gente está falando de uma instituição, tem vários pacientes. Uma das ferramentas, Fernando, é a conscientização, é facilitar palestras sobre sintomas, sobre como se ajudar, como ajudar o colega, é conscientizar todo mundo, não só os pacientes, mas a equipe, quem está colaborando, os monitores, enfim, todo mundo, porque existem quadros depressivos que não são levados a sério e pode estar relacionado a doenças mais graves. Quando a gente fala, por exemplo, do bipolar, ele tem essas mudanças, né, de humor, e geralmente a gente só enquadra o bipolar na bipolaridade quando ele está na fase mania. sim, E tem bipolar que passa a vida inteira na fase depressiva e ninguém reconhece. E é um estado dos mais graves possíveis. Então, assim, eu acho que quando a gente volta a falar do assunto, é lembrar que existem vários contextos e várias coisas que são parecidas. Então, quando a gente fala de equipe, quando a gente fala de levar, né, quando a gente fala estudo de caso, são as reuniões que a gente faz lá na instituição, é quando a gente está falando de um assunto em que a gente leva a sério. Então, vários especialistas estão tratando, a gente entra ou não com a parte farmacológica, a gente entra ou não com mais um atendimento psicológico na semana, a gente levanta Sim. possibilidades. Por quê? Porque existem várias coisas que podem parecer, mas não são, né? Pode ser parecer leves, mas são graves. Você pode explicar essa fase mania no processo da dependência de cocaína? Vamos separar.
a fase mania dos transtornos mentais e a fase do sintoma de um efeito agudo de substância, por exemplo. Quando a gente fala de cocaína, são as drogas estimulantes. Sim. Automaticamente isso faz com que a nossa energia aumente e ela faz com que isso aconteça de fato. E é um dos motivos das pessoas buscarem esse tipo de droga ou esse efeito da droga. Quando a gente fala de um estado mania, na substância, ou seja, sob efeito de alguma coisa, faz parte do processo do sentir, vai passar muito rápido. E já é uma diferenciação do O transtorno. estado de mania. Isso. Porque é o efeito da droga. Passou o efeito, vai passar a mania, Eu queria né? chegar aqui agora. É. E aquela pessoa que ela entrou nesse estado de mania, aí ela parou de usar droga, ela continua no estado de mania. E aí a gente vai e entra com o processo da farmacologia. Uhum. Aí aquela pessoa, ela não consegue ter uma adesão na parte da medicação, que é na farmacologia, e ela fica o tempo todo se sabotando, querendo, não quero tomar medicação. Por quê? Porque a mania, Fernando, ela nos traz uma empolgação, uma energia maravilhosa e a pessoa não vê problema nessa fase, porque ela tá feliz demais. Tudo tá lindo para ela. Ela não enxerga os prejuízos de estar dessa maneira. Mas voltando na tua pergunta, quando a pessoa ela faz uso de substância, ela fica eufórica nesse estado, né, de hipomania ou da mania, mas tudo relacionado à euforia. Tudo relacionado à euforia quando a gente fala de substância estimulante. Essa pessoa ela tem uma tendência, por exemplo, a desencadear um transtorno mental ou até um transtorno de humor, no caso a bipolaridade, isso vai ser algo que vai ser permanente. E pode ser um diagnóstico posterior como uma comorbidade. Ou essa pessoa apresentou esse episódio isolado e não necessariamente se enquadra em todos os critérios da bipolaridade. São coisas bem difíceis de entender, mas o especialista vai conseguir ter essa visão e separar isso. Mas os dois casos precisam de ajuda farmacológica, os dois casos, né? Então são medicações principalmente de estabilização de humor, Sim. principalmente. Então essa pessoa que não adere ao tratamento farmacológico dificilmente vai voltar para o estado eutímico, que é como se fosse uma linha, tá? Então tem a eutimia aqui, eutimia, que é o nosso estado normal de humor, com variações pequenas durante o dia, mas eu me controlo ali, eu consigo, né, ter um dia a dia comum. Quando eu falo da anedonia, ela tá abaixo da eutinia, então já entra o caso deprimido, por exemplo. Quando eu tô acima, né, do eutímico, eu tô já numa hipomania, ciclotimia ou até numa mania. Então eu tô acima da energia esperada. Quando o cara não adere ao tratamento medicamentoso, né, no caso todos os tratamentos de fato, porque a psicologia também auxilia muito, esse cara nunca vai voltar. Então ele sempre vai estar perturbando, né, no caso os demais, as relações interpessoais. E tudo vai ser disfuncional. Ninguém vai conseguir enxergar ou até ajudar essa pessoa se ela não está se comportando como esperado. E ela vai, ao longo desse tempo, reconhecer que as pessoas estão se afastando dela, estão taxando ela de louca, ela começa a fazer compras excessivas, ou para esse cara que faz uso, ele vai recair. Isso é fatal. E as pessoas confundem muito, infelizmente, a oscilação de humor com o diagnóstico depressivo. Igual ela mencionou, perfeito, o hipertímico, ele tende ali a estar mais sorrindo. É como se você olhasse para aquela pessoa, ela não tivesse problema. O eutímico é mais ou menos essa linha tênue, como ela exemplificou, e o humor distímico, ele é mais reto e tende a sempre cair para uma eventual depressão. Ou seja, as oscilações de humor, elas podem ocorrer no intervalo de um dia. E essa bipolaridade e até mesmo a eventual depressão, nós entendemos e sabemos que não tem cura. A pessoa que E foi aí e diagnosticada existe com uma depressão. diferença. E quanto É. mais cedo for tratado, é mais fácil de remir os sintomas, não a cura. Porque quanto mais Eu falei, difícil, fica mais complexo. eu falei da questão da medicação por conta de tinha um paciente nosso que ele gostava, ele é dependente de cocaína, ele arriscava muito nos negócios, porque eu acho que a pessoa no sintoma de mania ele tem a impressão que tudo vai dar certo, né. Tudo. O dependente de cocaína ele é assim, ele acredita que tudo vai dar certo. Exato. E aí ele perdeu muito, e aí ele veio pro processo, quando ele começou a tomar medicação, ele falou: "Não, tomar medicação não, cara, eu tô legal pra caramba do jeito Aham. que eu tô, e agora a medicação ela deixou pra baixo". Mesmo sem a droga, tinha aquela Tinha mentalidade como se tinha estivesse que usando da tudo vai dar mania. certo, que estava tudo certo e resolvido na vida. E na verdade, quando a gente fala de transtornos, né, o Rafael falou muito bem,
tomar muito cuidado com essa questão das mudanças, dos períodos de humor. Perfeito. Então, quando a gente fala de bipolar, ele tem oscilação de humor que dura por um período. Uhum. Quando a gente fala de borderline, que a gente também usa a nomenclatura 8 ou 80, ele flutua o humor. É o cara que de manhã tá feliz, na hora do almoço ele já não quer você. À tarde ele já se arrepende, chora horrores, e à noite ele fala, ó, meu inimigo, você é meu inimigo. Ele flutua demais. E isso é uma diferenciação já para diferenciar o bipolar do borderline. Lógico que a gente não tá aqui para taxar todo mundo de, né, que tem um problema, mas o especialista vai dizer melhor isso para o paciente. Mas é identificar isso e conseguir mostrar. Você falou psicoeducação. Olha, vem cá, fulano, você tá com esse funcionamento, você tá agindo dessa maneira, e isso está causando isso na sua vida. Se você tivesse de uma maneira diferente, por exemplo, como colega, ou até mesmo antes de você ter conhecido a droga, você não reconhece que você tinha mais acertos nos seus comportamentos, atitudes menos impulsivas, que nem você falou, do apostador, de achar que tudo vai dar certo, do empolgador, e é mostrar para ele que isso está causando prejuízo. Por mais feliz que ele esteja, é uma felicidade disfuncional. Não vai trazer benefício para ele. Eu acho que é por isso que a gente tem que acreditar que a gente precisa, né, o tempo todo, tirar essa pessoa da zona de conforto dela, automaticamente, para que ela possa tomar consciência do todo. Porque ela tomando consciência, aí a gente consegue apresentar as ferramentas comprovadas para ela entrar no processo de recuperação e parar de uma vez de usar droga. Um confronto com muita habilidade. É, E essa pessoa que tá na mania, que nem você descreveu, o empolgador, o apostador, quando ele reconhece tudo que ele fez, vem aquela culpa, aquele sentimento horrível, o estado depressivo, vem o grave, que aí entra ideação suicida, né? Então eu até me comentei com os meninos, a maior taxa de suicídio no estado depressivo são os bipolares. Não é o depressivo unipolar, mas é o depressivo bipolar, que é quando ele cai para essa fase depressiva, se afunda, ele não enxerga a solução, não enxerga a saída, e vem toda essa tona do que ele fez quando ele estava na fase mania. E e não, essa, e não essa, é do dia para noite, né? Ela Não, tem uma não. tendência, a bipolaridade, de cair para o estado depressivo a longo espaço de tempo. É um período, né? Período. Semanas, ou dias, ou meses, enfim. e essa palavra culpa é muito complicado, né? Porque a culpa que você roubou lá para poder usar, a culpa que você mentiu, e aí vai todo mundo apontando para aquela pessoa, e automaticamente essa questão da culpa, ela pode entrar nesse processo depressivo, que é o que a gente começou com o quadro aqui, né? E a depressão, ela pode gerar algum gatilho para uma eventual recaída? Com certeza, com certeza. Até porque a substância para, né, essa situação, ela é um remédio, né, para quem Para está sentindo aliviar. tudo isso, ela quer aliviar. Vira um emaranhado de ressentimento que Porque assim, quando a pessoa ela tá no uso de substância, Isaac, ela automaticamente ela vai esquecer tudo isso daí. Na hora que passou o efeito, aí ela volta para a realidade depressiva de novo. E agrava, né? É O estado agrava. depressivo agrava porque ela reconhece a recaída, reconhece todo esse prejuízo, por que que eu fui fazer isso? Isso se torna mais um motivo para ela aumentar a dose na próxima E vez. falando de sistema nervoso central, o cérebro dependente químico, que infelizmente foi tão automatizado ao longo de múltiplos anos em depressão, que às vezes ele ingressa novamente na sociedade, vem a família por falta de habilidade ou uma eventual perca, e sempre ali, mediante alguma queda brusca emocional, ele tende a entregar de novo para a Teve, substância. teve um caso agora que nós estamos na clínica, eu e a Jaine dentro da sala, e a pessoa tinha saído há 35 dias. Cara, e nas falas, em todo momento, ele acreditando veementemente que se ele saísse ali, ia dar certo. E ele Hum. tá um dia na instituição, acabado de chegar de uma recaída. Aí a gente pode identificar que o sintoma de mania total da mente dele, né? É a Nossa, hipomania, ele está acreditando. não, é assim, é acreditar, empolgar, não ver a realidade, porque a pessoa, ela não vê, ela fica ofuscada. Ela não, tanto é que você estava, né, a gente estava juntos na sala, e abordamos ele de várias outras maneiras, Várias perspectivas várias. diferentes. Só que essa pessoa, ela tem que estar estabilizada para poder entrar na técnica da psicoeducação. Sim. Uma pessoa que está no estado, eu acho que em mudança
muito brusca ou até mesmo sintoma psicótico, dificilmente vai acontecer uma conscientização enquanto ela não estiver estabilizada. Lógico que a gente vai fazer tentativas para isso facilitar, até para a farmacologia, para ela querer, né, o tratamento farmacológico, mas posterior a psicoeducação vai ser mais ainda reforçada para esse cara enxergar a realidade. Ele falou: "Eu preciso fazer o tratamento em casa, tentar diferente, vai dar certo, esse jeito eu nunca fiz". E quais que seriam as ferramentas que a família, o dependente, ele pode usar para ele conseguir talvez uma cura para a depressão ou realmente uma cura? Na verdade não tem cura, né, a depressão a gente está falando de um transtorno mental, e os transtornos mentais não têm cura, tem remissão de sintoma. Então tem como a pessoa viver, né, sem ter sintomas, porém sempre tomando muito cuidado com gatilhos, com situações, vivências, que os sintomas podem retornar, isso é fatal. Principalmente falando por exemplo, do bipolar, se ele para de tomar medicação, e assim como alguns outros transtornos. Lembrando que nem todo transtorno tem obrigatoriamente que tomar alguma medicação, né? Então a farmacologia não é indicada para todos, mas é comum a farmacologia indicada inicialmente para estabilizar todos os transtornos e posterior isso vai sendo retirado. Lógico que com um especialista. Mas a ideia é que tirar a ideia, pensar em cura, não tem cura. A não ser que a pessoa ela tenha um estado depressivo, deprimido, não tem o diagnóstico de um transtorno mental fechado de fato, então a gente vai falar que essa pessoa ela vai ter menos chance de retomar o estado que ela esteve do que quem tem o transtorno. Por exemplo, ela passou por uma fase de perda, de luto. É esperado que ela fique um período, né, deprimida, depressiva, desanimada, desmotivada ou até mesmo chorosa, emotiva por um período. Faz parte do luto. Passou do processo de luto, a persistência dos sintomas e o acréscimo a outros sintomas, opa, vamos investigar se não é um transtorno. E aí entra a questão do cura ou não cura, nesse sentido. Mas a ideia é sempre o fato de observar. Monitorando, né. Isso. As mudanças de comportamento. É a mesma coisa quando a gente tenta descobrir se o cara tá o uso de droga ou não. Né? É uma dica para as famílias, inclusive. Meu filho tá usando droga? Não tá? Observa o comportamento. Mudou o comportamento, tem algo de errado. E a gente tem que perceber também que a primeira fase aí é a gente ter um diálogo aberto, né, com essa pessoa que está passando por esse processo e colocar alternativas, né, psicoterapia, eh, a gente colocar também que pode sim entrar com esse processo da farmacologia, se necessário, se entender que o profissional que está atendendo entende que é necessário. E a gente também tem que dar a opção para o pessoal que está em casa, deixar aí nos comentários aí no TikTok, dá a opção para nós fazer programa, a gente está aqui para poder fornecer informação, essa rede de apoio junto com todos esses profissionais, para trazer, a luz nessa e trazer esperança também nesse processo que todo mundo está passando. Vocês viram que a gente só não estamos falando só de dependência química, mas automaticamente hoje nós falamos que ia trazer depressão, mas automaticamente entra nesse campo também, Isaac. E dizer também, agradecer, né, ao Centro Terapêutico Luiz Caetano, porque se não fosse o Centro Terapêutico, essa rede de apoio não se tornaria possível, por todo apoio. Também agradecer também o Conduta Filmes aqui, que também o espaço maravilhoso aqui também apoia a gente nesse projeto, né? Então a gente tem que Tem que agradecer, exaltar tudo exaltar. que faz a gente proporcionar chegar esse conteúdo para vocês aqui. Muito Uhum. obrigado ao Rafael Salomão, muito obrigado a Jaine. São duas enciclopédias aqui com a gente aqui, né? Deixar eles falando aqui uma hora e pouco é quase nada, né? Gente, martela aí nas perguntas aí no TikTok aí para trazer para Jaine, que ela tem muito conteúdo. Rafael, eu e Isaac aí também estamos aí para tentar agregar aí o máximo, né? E agradecer o pessoal, né, do Conduta que fornece esse espaço aqui para que esse processo possa acontecer, para que essa rede de apoio, né, possa chegar mais longe. Com certeza está chegando, né, Isaac? Com certeza, lembrando que todo dia tem lá um vídeo lá da rede de apoio diário,
Fernando sempre está passando ali alguma ajuda, né, que vem faltando muito. A gente vê muito conteúdo que não agrega em nada, e a gente tenta trazer ali conteúdos que agreguem e façam diferença aí no dia de cada um de vocês, e vem fazendo a diferença. A gente vem notando aí um aumento na nosso engajamento, na visibilidade. Isso é gratificante para a gente, e a gente só tem a agradecer que vocês continuem ali comentando, que está Sim. sendo muito bom. Deixa o endereço das redes e vamos ver se o próximo programa o Fernando traz a literatura, né, a biografia do Sim, livro vamos dele, né? trazer o Independência Química Podcast, o Independência Química, o Independência Transformando a Química, dor. transforme sua dor em cura. Isso. Mas antes de acabar o programa, eu queria fazer uma pergunta que nós faz sempre. Jaine, se você tivesse uma última mensagem aí da psicologia, tanto para a família que está sofrendo com o dependente químico, quanto para o dependente, se tivesse a última mensagem, que essa mensagem aí, ela ia alcançar aí mais de 8 bilhões de pessoas, qual mensagem que você deixaria? Responsabilidade. Eu vou olhar até para a câmera depois dessa pergunta aí. Bom, a mensagem que eu deixo de um contexto geral, falando de todos os programas e do objetivo de tudo isso, desse apoio em que a gente está querendo que chegue às casas, que chegue às pessoas, é valorizar as dores. A gente não pode achar que por sentir algo a gente é menos ou que a gente não deva, né, prestar atenção. Vamos ficar muito atento às nossas dores, não só falando da codependência ou da dependência química, mas de um contexto geral de sociedade. Até que ponto eu estou acelerada demais na minha vida, até que ponto eu estou desanimada demais com a minha vida. Então, vamos prestar muita atenção nisso, porque é o que a gente tem mais de valioso, que é a nossa saúde mental. Legal, então, estamos chegando a mais um fim do Independência Química Podcast, agradecendo a presença de todos vocês, um grande abraço, até a próxima. Até mais.